Bom dia, turma. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós iremos abordar o tectonismo. E o que é esse tectonismo? Abra um livro e vamos aprender hoje sobre o movimento das placas tectônicas. Vamos lá. Tectonismo é o termo que denomina os movimentos realizados pelas placas tectônicas. Bom, como eu já falei em várias aulas anteriores, a Terra ela possui as suas placas tectônicas e elas são responsáveis por afastar os continentes, assim como criar as grandes cadeias montanhosas, por exemplo, o Monte Everest. Então, essas placas tectônicas, elas possuem vários tipos de movimentos na Terra, em especial três que eu irei abordar na aula de hoje. Então, essas placas tectônicas, vocês já sabem que elas se movimentam, graças a isso os nossos continentes eles se separaram, e hoje nós vamos aprender os três tipos de movimentação que essas placas tectônicas apresentam no nosso planeta Terra, ok? Então vamos lá. O tectonismo é o que denomina esse movimento dessas placas. E cada placa ela possui três tipos de movimentos. Os movimentos eles têm os seguintes nomes. Vamos lá eles: os convergentes, os transformantes e os divergentes, certo? Vamos aqui aprender os três tipos de movimentação e como é que eles fazem esse movimento. Bom, aqui nós temos o primeiro tipo de movimentação das placas tectônicas. Esse tipo de movimentação, escrevam no caderno, é o movimento divergente. Eles estão divergindo. O que significa isso? Que cada um está indo para o seu lado, ok? Então, nesse caso, as placas tectônicas, elas não estão se chocando, elas estão se separando. Galera, o que acontece quando as placas tectônicas elas se separam? Isso, os continentes elas se separam juntos. E o que acontece no meio disso tudo? Nesse exemplo, a gente vê o que acontece nas placas na movimentação divergente. Vejam na primeira imagem, nós temos os continentes praticamente colados, os pedaços de terras praticamente colados. Ao meio, vocês podem ver que está sendo criado um rift. Esse rift é uma falha geológica, aquilo que nós também já estudamos anteriormente. Então, essa falha geológica é onde tem a saída da energia da Terra. Então, por aí que irá acontecer os abalos sísmicos, certo? Então, vocês vejam, na primeira imagem, as placas ainda estão juntas, mas elas irão se divergir, elas irão se movimentar e se separar. Então, a partir do momento que elas ficam se separando, vai se criando uma falha geológica muito grande e assim se ocasionando, criando-se novos rifts, novos mares, novos oceanos. Um exemplo que aconteceu nisso aqui é entre a América do Sul e a África. Eu já falei para vocês, e se vocês pegarem o mapa, vocês irão ver que a África e a América parecem um quebra-cabeça, que elas estão coladas, e de fato estavam. Mas a partir do momento que essas placas elas divergiram, elas separaram, criaram um oceano entre elas, que nem vocês podem ver na terceira imagem aqui embaixo. Entenderam? Essas são as placas de movimentação divergentes, ok? A próxima placa seriam as placas convergentes. Vou mostrar um exemplo delas para vocês. Essa aqui são as placas divergentes. O que acontece? Agora, as placas tectônicas, elas estão se chocando. Elas estão indo no encontro de uma com a outra, ok? E o que acontece? A placa mais leve, mais fraca, ela desce, e a placa que conseguiu ser mais forte, ela sobe. Turma, o que acontece quando as placas tectônicas se chocam ocasionado, criado as novas e as maiores cadeias montanhosas que nós temos no mundo.
que são essas cadeias montanhosas? São as montanhas, os dobramentos modernos. Exemplos delas: Monte Everest foi criado assim, o Himalaia foi criado assim, a Cordilheira dos Andes foi criado assim. Então, todas as maiores montanhas do planeta Terra foram criadas através das placas convergentes, ok? Que é o encontro dessas duas placas tectônicas. Vocês podem ver que a parte mais firme, mais forte, ela subiu. Aqui um exemplo mais claro dessa placa convergente. Vocês podem ver que a placa mais forte ela subiu e em cima dela já está se criando a parte montanhosa. Então a tendência dessa placa é continuar subindo e a outra é continuar descendo. Entendido, pessoal? Vamos lá. Aqui vocês têm um exemplo desses tipos de placa. Aqui é a convergente. E essa aqui é a placa que conseguiu se tornar mais forte e ela vai criando as suas cadeias montanhosas, ok? A próxima placa são as placas transformantes. Vou mostrar um exemplo para vocês. As placas transformantes, elas não estão se chocando de uma maneira direta. Elas não estão cara a cara se batendo, igual essa aqui, onde a mais fraca desceu e a mais forte subiu. Não, elas estão se encostando. Elas não estão coladas de uma maneira frontal, frente a frente, e sim de lado a lado, ok? Essas placas, essa movimentação de placas, são as placas transformantes, ok? Isso que vocês estão vendo no meio também são falhas geológicas e deixa eu mostrar um exemplo que acontece. Essa aqui é a falha de San Andreas, tem até um jogo de GTA para quem gosta. É o que acontece quando essas duas placas estão em um processo contínuo de transformação, dado o nome placas transformantes. Professor, o que acontece nessa placa? Bom, no limite nessa fissura, nesse corte que vocês estão vendo, acontecem os abalos sísmicos, os terremotos, os tsunamis. Se acontecer em terra, que nem vocês estão vendo na imagem, vai se ocasionar os terremotos, ok? Quando essas placas estão se encostando. Se forem no mar, igual essa imagem de baixo, vai acontecer os tsunamis, ok? Então nós temos os três tipos de placas. As placas divergentes, que se separam e separam os continentes e criam os oceanos. As placas convergentes, que se chocam. Essas aqui são as placas divergentes, que separam os oceanos. Essas aqui são as placas convergentes, que se chocam e criam as montanhas. E essas placas são as placas transformantes, que criam os abalos sísmicos, os terremotos e os tsunamis. Tranquilo, pessoal? É super simples. E nós temos os terremotos, que é resultante das placas transformantes. Essa energia no centro da Terra, que produz vários abalos sísmicos, são resultados dessas duas placas aqui, que ficam próximas, se chocando, não de maneira frontal, mas criando certo abalos sísmicos, ocasionando esses tremores na Terra. Esses tremores na Terra são sentidos de diferentes formas, em diferentes níveis. Como eu falei para vocês, se esse tremor acontecer em terra, ele será um terremoto. Se esse tremor acontecer no mar, ele será um tsunami. Tranquilo, galera? Super simples. E como a gente mede esses terremotos? Para isso, nós temos a escala Richter.
ok? Sempre nos jornais vocês escutam falar sobre essa escala Richter. E ela mede da seguinte forma: ela mede do número 1 até o número 9. Quanto mais próximo do número 9, mais forte foi o seu terremoto, mais forte foi o seu abalo, mais forte foi o seu tsunami, ok? Até do 1 ao 3 não é sentido esses tremores da Terra. Até do 3,5 até o 5,5, alguns danos a gente consegue perceber. Do 5,5 até os peraí, do 5,5 até o 6,9, aí já são danos bastante graves. Vocês podem ver um tsunami que aconteceu lá no Japão. E do nível 7 até o nível 9 são tsunamis, terremotos, onde destrói qualquer coisa que encontra pelo caminho, certo? Desculpem. Então é isso, pessoal. Essa escala Richter só serve para medir o grau desse terremoto. O que eu quero que vocês entendam são esses três formas de movimentação das placas tectônicas. É fundamental que vocês aprendam a diferença entre elas e quais são elas. As que se separam e criam os continentes e oceanos, as que se chocam e criam as grandes montanhas, e as transformantes que estão se chocando lateralmente e criam os abalos sísmicos da Terra, os terremotos e os tsunamis. Certo, turma? Espero que vocês tenham entendido o assunto. Caso não tenham entendido, podem ir ao PV do WhatsApp e tirarem suas dúvidas. E até a próxima semana.